Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É um motivo de grande alegria estar com você aqui hoje, nesta pré-aula, onde nós estaremos abordando algumas ideias, algumas sugestões, pensamentos para ajudar você na elaboração da sua aula. Eu sou o professor Leônidas, sou formado na Escola Teológica de Blumenau, sou casado com a Bruna, aqui abaixo tem os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp. Caso surja alguma dúvida sobre esta pré-aula, você pode estar me procurando, que eu estarei esclarecendo elas com todo prazer, ok? Muito bem, algumas dicas que eu costumo dar na preparação da aula, ok? A primeira delas é não faça tudo sozinho. Se você crê que a promessa do Espírito Santo está sobre você, a promessa que Jesus Cristo fez, então você sabe que Ele está prestes ou pronto para te auxiliar, melhor dizendo, em todas as suas dificuldades e necessidades. O problema é que muitas vezes nós acreditamos que o Espírito Santo está disposto a nos ajudar só no momento que nós estamos ministrando a nossa aula, a nossa pregação, quando na verdade Ele está disposto a nos ajudar desde a preparação desta aula. Então uma das seguintes frases que eu sempre digo é: amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos, você fazendo sobrenatural e eu fazendo natural. Né? O que não pode acontecer, nós queremos encarregar o Espírito Santo de ficar com toda a responsabilidade, quando nós temos também a nossa responsabilidade. O Espírito Santo não quer fazer tudo sozinho, ele quer nos usar, ok? A segunda dica que eu dou para você é: leia livros sobre o assunto. Nós estaremos falando mais à frente sobre o tema dessa lição, então já procura reunir livros a respeito do assunto, do tema que nós estaremos abordando na lição 7, ok? Busque complementar a sua aula com imagens, vídeos, dinâmicas. Busque ser o mais dinâmico possível na sua aula, e isso vai estimular os seus alunos a quererem participar e também a prestarem muita atenção na sua aula. A outra dica que eu dou para você é: use a Bíblia. Use a Bíblia do início ao fim da sua aula. O que acontece? Muitos professores erram nisso. Começam lendo um versículo e continuam a aula toda, seguem a aula toda sem utilizar a Bíblia. Né? Não usam a Bíblia, que na verdade é a base, o fundamento da nossa fé. Programe antecipadamente um café com seus alunos. Essa é outra dica que eu dou para você. Não precisa ser um café luxuoso. A ideia aqui por exemplo, a sua aula começa às 9 horas em ponto. Programe com seus alunos para chegarem 8h30 na igreja. Você separa ali uns 15 minutos para oração e mais 15 minutos para você tomar um café, conversar, comer alguns biscoitos, enfim. É para você ter interação com eles, comunhão e até mesmo tirar algumas dúvidas que ficaram da aula passada. Essas aqui são algumas dicas que eu dou para você, para te auxiliar no momento que você estiver preparando a sua aula, ok? Muito bem, nós estamos na lição 7, com o tema Alegria em Meio à Dor. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2019, com a seguinte temática: a razão da nossa esperança, ok? Então, esse tema, Alegria em Meio à Dor, vai tratar alguns assuntos muito interessantes, que vai estar complementando essa temática extraordinária que nós estamos abordando nesse terceiro trimestre de 2019. A lição 7 vai abordar alguns tópicos, e aqui eu coloquei abaixo de cada tópico os seus objetivos, ok? Nós temos aqui o tópico 1, a alegria de sofrer como cristão, e o objetivo nesse tópico é você explicar o sentido da alegria cristã diante dos sofrimentos. Nós temos o tópico 2, onde vai falar sobre a tristeza de sofrer como malfeitor. Neste tópico, seu objetivo é mostrar para os seus alunos as tristes consequências da conduta desonrosa. E o terceiro tópico, a perseguição ao evangelho e o sofrimento do jovem. Nesse tópico, você tem como objetivo fazer os seus alunos compreenderem o atual contexto de perseguição ao evangelho e o sofrimento dos jovens. Muitos professores acreditam, né, que os tópicos, os objetivos prendem ele na sua aula, quando na verdade não. Os tópicos, os objetivos é para te dar um norte. Né? Já aconteceu comigo e com muitos professores, começar falando sobre um tema, por exemplo, estamos falando sobre o tema alegria em meio à dor, né? E terminamos falando sobre arrebatamento da igreja. Né? Então, na verdade, o tópico, os objetivos é justamente para isso, para evitar você começar a falar de um tema e terminar falando em outro totalmente sem conexão, ok? Então, depois você já pode seguir para a introdução, né? Eu sugiro que você leia o texto bíblico lá de 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 16, que é os versos base, chaves dessa lição. Após vocês lerem, então você pode fazer uma pergunta para eles, com o intuito de fazer eles refletirem. Essa pergunta, ela é introdutória, vai fazer com que a sua aula se baseie em cima dela, vai fazer os seus alunos despertarem interesse
sobre tudo aquilo que vai ser debatido durante a lição. Então, nesta pergunta, você pode fazer para eles: se a proposta do Evangelho é nos dar uma nova vida, por qual motivo ainda continuamos sofrendo neste mundo? A crise de muitos cristãos é: se Cristo me prometeu uma nova vida, por que eu ainda vivo crises? Por que eu ainda vivo momentos difíceis? Por que eu ainda sofro? Né? Alguns dilemas do mundo evangélico. Muito bem, você vai permitir que eles conversem entre eles nesse momento, para eles debaterem sobre essa questão. Depois você chama a atenção deles para você, questione o que eles conversaram entre si, e então você pode entrar no tópico 1. No tópico 1 eu preparei uma imagem aqui de uma fogueira, certo? E você pode, então, interagir novamente com seus alunos perguntando: o que vem à mente vocês quando vocês veem esta imagem? O que vem à mente de vocês? É claro que nós sabemos que talvez alguns vão utilizar desta imagem para lembrar o Espírito Santo, né, como uma simbologia. Outros vão usar representações que a Bíblia dá sobre o fogo. Mas a ideia aqui é nós falarmos sobre uma das características do fogo, que ele queima, né? O fogo queima. Então a ideia é nós usarmos desta imagem, né, da fogueira para destacar algumas coisas. Essa característica do fogo nós podemos utilizar no verso 12, lá de 1 Pedro, capítulo 4, naqueles versos que a gente leu no começo, lá da introdução da aula, que são os versos chaves dessa lição, ok? Então aqui no verso 12 nós temos: amados, não estranheis, né? Eu destaquei essa palavra, não estranheis. Por quê? Porque muitas vezes nós temos muita dificuldade de discernir o que Deus está fazendo em nossas vidas, né? Então aqui Pedro começa esse verso dizendo: não estranheis, né? Dando a ideia de que nós temos que ter discernimento. Não é para nós estranharmos o que está acontecendo, certo? A ardente prova. E aqui a ardente prova é justamente a característica do fogo. A característica do fogo. A palavra aqui é pyrosei, né, a palavra grega no original, que dá a ideia de um fogo consumidor, de um fogo ardente, né? No inglês, na Bíblia King James, ele vai usar vai traduzir da seguinte forma, né? Fiery trial, né? Julgamento de fogo. Naquela época, era muito comum os romanos utilizarem como forma de punição ou de condenação das pessoas o fogo, para atear fogo sobre as pessoas, atear fogo sobre as casas e queimar as pessoas vivas. E os cristãos sofriam muito com esses tipos de ataque. E aqui, Pedro usa uma metáfora: ardente prova, no sentido assim, de que como se você realmente estivesse numa situação em que você sentisse o seu corpo queimando, né, pegando fogo, você ardendo no fogo. E aqui ele está usando essa metáfora para dizer assim: a provação que vocês vivem é ardente, é dolorosa, Mas essa provação, ela vem para vos testar. E aqui há um detalhe, né? Aqui nós não estamos falando de tentar, nós estamos falando de testar. Nós sabemos que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 1, se não me engano, no verso 6 de sua epístola, que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta, né? Aqui não estamos falando de tentação, estamos falando de teste. Aí você pode se perguntar, talvez até o seu aluno se pergunte isso, né? Ou você pode perguntar para o seu aluno, eu acho muito interessante: se Deus nos conhece, né? Se Deus sabe o futuro, Deus ele nos conhece desde o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe, o salmista vai nos dizer. Por qual motivo, então, Deus quer nos testar? Bom, eu sugiro que Deus nos testa não porque Ele quer nos conhecer, mas é porque Ele quer que nós nos conheçamos. Você concorda comigo que são nos momentos de provações que nós somos levados ao nosso limite? E muitas vezes nós não conhecemos quem nós somos nos nossos limites. Eu não conheço quem o Leônidas é no seu limite. Eu não conheço quem o fulano, o ciclano é no seu limite. E muitas vezes é no nosso limite que nós conhecemos quem verdadeiramente somos. E muitas vezes Deus permite vir provações ardentes em nossas vidas para nos testar e fazer com que nós venhamos a enxergar aquilo que nós ainda não enxergávamos em nós. Com qual intuito? De nos aperfeiçoar, de nos fazer ser parecidos com o Filho dele. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus que Cristo aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos.
Então o sofrimento, por trás desta ideia que é muito discutida no meio evangélico, se isso é para os cristãos ou não, está o projeto de Deus de nos aperfeiçoar, de nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Nós estaremos abordando isso mais à frente, mas é apenas para você ter alguns complementos logo de início, ok? Muito bem. Algumas considerações que eu quero ainda fazer no tópico 1 para te ajudar. Primeira delas, nós temos diversas linhas teológicas triunfalistas. Que linhas teológicas são essas? São aquelas linhas teológicas que não acreditam que o cristão sofre, que acredita que o cristão sempre está diante de bênçãos, diante de vitórias, que o cristão não sofre doenças, não sofre crises, não sofre problemas nessa vida. Mas nós vamos ver, e é possível refutarmos esse tipo de argumento, lá em João capítulo 16, verso 33, quando Jesus fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pronto. Aí nós já refutamos. Temos outros versos bíblicos, principalmente nas epístolas, que refutam essa ideia de que o cristão não sofre, né? Mas aí nós temos já João capítulo 16, 33. Você pode convidar os seus alunos para abrirem esse texto e lerem junto em classe, ok? A promessa da bênção para todos os que são da fé. Há uma promessa, sim. Há uma promessa de que todos aqueles que têm a fé em Cristo Jesus são abençoados. Aí nós temos lá em Gênesis capítulo 26, verso 4, que Deus fala para Abraão: Abraão, através da tua semente eu abençoarei todas as nações da terra. Né? Lá em Gálatas nós vamos entender um pouquinho melhor o que é essa semente. Nós vamos ver que Deus não fala sementes no plural, Deus fala semente, fala no singular. Que semente é essa? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, que seria a semente de Abraão, ou seja, da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então sim, nós que estamos em Cristo somos abençoados. Mas isso não significa que nós não estamos sujeitos a perdas, a perseguições, a doenças, a crises emocionais e por aí vai. Nós temos aqui alguns versos bíblicos que eu deixei para você também ler, onde nós vemos claramente que o cristão está sim sujeito a sofrer na vida. Nós temos em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 21 ao verso 30, a comovente declaração de Paulo, onde ele sofreu naufrágio, onde ele sofreu açoites, onde ele passou fome, passou frio, ficou nu diante de muitas circunstâncias. E nós vemos aí essa declaração comovente dos sofrimentos que Paulo carregava no seu corpo, as marcas de Cristo que Paulo carregava no seu corpo. E lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, Paulo vai nos revelar o segredo. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todos os sofrimentos, porque eu estou naquele que me fortalece, ou seja, Cristo Jesus. Ok? Então aqui nós temos o verso 13. No verso 13 eu sugiro que você, então, faça uma dinâmica com seus alunos, peça que eles agora destaquem algumas palavras que chamaram a atenção deles nesse verso. No verso 13, nós temos a seguinte declaração de Pedro: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Ok? Aqui a ideia é o quê, né? Que nós podemos trabalhar em cima disso aqui? Que nós temos que nos alegrar pelo fato de nós sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Está ligado ao entendimento. Por que muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar diante de circunstâncias adversas? Porque o nosso entendimento não está ligado naquilo que Pedro declara no verso 13. Todas as vezes que nós estivermos em situações, em momentos de dificuldades, nós temos que ter a consciência de que nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Claro que não é qualquer tipo de sofrimento ou qualquer tipo de pessoa que sofre vai estar participando do sofrimento de Cristo. Nós vamos ver isso no tópico 2. Mas aqui a ideia é que todos aqueles que estão em Cristo e que estão passando por momentos, por ardentes provações, precisam ter a consciência de que são participantes do sofrimento de Cristo. E isso é um motivo de grande alegria. Não somente para essa vida aqui agora, mas também para a glória que vai ser revelada, né? Que nós estaremos com Cristo na glória e a alegria vai ser muito maior. Vai ser uma alegria plena, uma alegria plena. Você também pode utilizar, se você quiser, se existir tempo hábil para isso, abrir com seus alunos lá em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 6, que vai contar a história
pequeno cenário onde Davi volta da guerra, em que os filisteus estão indo contra o exército de Saul, contra os israelitas, e eles dispensam Davi por acreditar que Davi poderia bolar algum tipo de traição contra os filisteus. Davi estava sendo perseguido por Saul e seu exército, Davi desiste de fazer as pazes com Saul e decide ir para a terra dos filisteus, e lá ele consegue um acampamento, uma terra lá chamada Ziclag. E quando os filisteus dispensam Davi para voltar para a sua terra, para o seu acampamento, ele volta com o seu exército. Quando ele chega lá, ele se depara com uma situação totalmente devastadora. Ele vê que o seu acampamento, o seu acampamento está queimado por fogo. Os seus filhos, as suas esposas foram levadas cativas pelos amalequitas. E naquele momento a Bíblia diz que eles entram em profundo desespero e começam a chorar desesperadamente, a ponto de eles quererem até mesmo apedrejar Davi por aquilo que havia acontecido. Mas no verso 6 nós temos uma declaração incrível. Vai dizer que mesmo Davi, diante daquela angústia e diante de todo o povo que estava angustiado, Davi animou-se no Senhor. Você pode usar, então, este texto que é muito comovente e que nos traz uma certeza, uma convicção de que nós podemos sim nos alegrar no Senhor diante de momentos totalmente contrários e adversos, ok? Muito bem. Então agora nós podemos entrar no tópico 2. No tópico 2 você pode novamente interagir com seus alunos e fazer a seguinte pergunta: qual o significado da palavra padecer? O que significa verdadeiramente esta palavra padecer? O que é padecer? Nós vamos ver que a Bíblia fala muito sobre padecer, fala que Cristo padeceu por nós, Cristo padeceu as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas feridas, Ele levou sobre si. Nós vamos ver diversas passagens bíblicas falando sobre padecer. O que realmente significa isso? Nós vamos ver, segundo o dicionário, que padecer é sofrer de dores físicas ou morais, estar doente, ser alvo de maus tratos, ter dificuldades ou estar infeliz. Padecia torturas, padecia de nós temos aqui alguns exemplos. Ser resistente a conseguir suportar situações adversas, aguentar um mal. Nós temos aqui outro exemplo: o mendigo padece a frio das noites de inverno. Né? Então, padecer é sofrer, né? Esse é o sentido da palavra, né? Seja dores físicas ou morais. Aqui nós temos alguns versos, verso 15 e verso 16, que vai falar sobre padecer, né? Dois tipos de padecimento. No verso 15, Pedro vai nos dizer o seguinte: mas que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão ou como malfeitor, ou como o que se entremete em assuntos alheios. Pedro está falando o quê? Que existe sim uma forma de padecer da forma errada, um meio de padecer de forma errada, que é como? Padecer como homicida, né? Aqui nós temos a palavra pasqueto, que realmente significa sofrer muita dor, né? Padecer como homicida, como ladrão, como malfeitor e como aquele que se entremete em assuntos alheios, né? Você nunca viu aquela pessoa que ela se entremete na vida dos outros, e muitas vezes ela acredita estar fazendo bem, muitas vezes a intenção dela não é uma intenção ruim. E aqui eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos realmente avaliar as nossas motivações e as nossas ações, porque sim, é possível nós termos motivações certas, mas atitudes erradas, como também é possível termos motivações erradas e agirmos de maneira certa. Mas o que realmente nós precisamos fazer é ter as motivações certas e agirmos da maneira certa. E muitas vezes nós queremos nos intrometer na vida dos outros, nos assuntos alheios, e acabamos sofrendo coisas que nós não precisávamos estar sofrendo, né? Aqui, quando Pedro fala homicida, é realmente a ideia de um assassino, ladrão, malfeitor. Um malfeitor é um criminoso, uma pessoa que vive cometendo crimes, né? Então Pedro fala que esta é a forma errada de padecer, não é para padecer desta maneira. E aqui nós temos também uma consideração que o autor da lição vai nos trazer, que era muito comum que pessoas desse tipo de conduta, né, desse tipo de caráter, se ligava à igreja naquela época, né? Muitas vezes não com intenção de realmente servir a Jesus Cristo, mas com a intenção de se esconder, de se fazer de santo, né? De se esconder das autoridades. E nós sabemos que isso acontece hoje em dia também. Então Pedro fala, não é para vocês padecer dessa maneira. Mas, né, nós temos um porém. Porém, né, eu circulei aqui, nós
nós temos que padecer como cristãos, né? Se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nisto. Ou seja, a maneira de nós padecermos como cristão, isso glorifica a Deus. Isso não deve servir para nós como escárnio, como motivo de vergonha. Tudo bem? Algumas considerações que nós precisamos fazer no tópico 2. Primeira, né, no verso 17 e o verso 18, que é os versos que seguem, que são a sequência, né, do verso 15 e 16 que nós lemos anteriormente, nós vamos ver que Pedro vai falar sobre juízo, sobre julgamento. E nesse momento Pedro fala que nós que somos da casa de Deus vamos ser julgados primeiro. E depois os ímpios, aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus. Aí Pedro no verso 18 fala, né, que se nós que vamos ser julgados, né, vamos ser julgados por Deus, imagina o julgamento daqueles que não servem a Deus, daqueles que não obedecem a Deus, mas vivem fazendo mal. Como será doloroso, como será pior o sofrimento desses tipos de pessoas. No verso 19, Pedro nos encoraja a tomarmos algumas atitudes. Ele fala assim, ó, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Jesus Cristo. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que Pedro vai dar duas recomendações. Qual a primeira delas? Entreguem a guarda da alma de vocês ao fiel Criador. Jesus entregou a vida dele, a alma dele, para o seu Pai. Ele se submeteu durante todo o seu ministério terreno à autoridade do Pai e do Espírito Santo. E aqui quando nós vamos ver no verso 19, a palavra alma, ela vem do original psikas. E essa palavra psikas, ela tem 16 ocorrências na Bíblia. Nós vamos ver que nessas ocorrências ela faz menção à mente e também à nossa vida. Ou seja, nós podemos entender aí que a alma, nós temos aí a tricotomia, que fala que nós somos corpo, alma e espírito. E a alma, nós sabemos que nela vivem nossas emoções, os nossos desejos, nossas vontades, nosso intelecto, né? Então, fala muito a respeito da nossa vida mesmo, da nossa mente, dos nossos desejos e vontades. Então, aqui a ideia é entregue toda a mente de vocês, as vontades, os desejos, a forma de pensar, entregue a vida de vocês ao fiel Criador. Essa é a primeira recomendação que Pedro dá para aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, que é Jesus Cristo. E a segunda recomendação que Pedro dá é façam o bem. Façam bem. É que, claro, não é necessário a gente ficar debatendo sobre fazer o bem, porque a Escritura Sagrada está recheada de instruções, ensinamentos, mandamentos que nos ensinam a viver uma vida de acordo com os princípios bíblicos, os princípios do reino de Deus, da vontade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Finalizando o tópico 2, em cima disso, nós podemos então entrar no tópico 3. No tópico 3, nós vamos falar sobre a perseguição ao evangelho e o sofrimento ao jovem. Eu sugiro que neste momento você apresente algumas estatísticas para o seu aluno. Se você tem um data show na sua igreja ou no local onde você está dando aula, utilize o data show. E nesse data show, eu sugiro que você apresente os países em que a pregação do evangelho é proibida. Os países em que ser cristão resulta em rejeição e julgamento pela sociedade. E os países em que ser cristão resulta em morte. Ok? Aqui eu tenho algumas dicas de pesquisa para você fazer. A janela 10x40, se você clicar em cima desta palavra janela 10x40, você vai ser redirecionado a uma página da internet onde vai estar explicando para você tudo o que é a janela 10x40. E também a missão Portas Abertas, que é um site onde você pode estar buscando alguns materiais, algumas estatísticas que vão estar complementando a sua aula neste momento, em que eu sugiro você apresentar essas estatísticas para os seus alunos, ok? Depois que você apresentar essas estatísticas para os seus alunos, pergunte para eles, interaja com eles, o que vocês pensam sobre isso, né? Tem algum país ou algum lugar que vocês conhecem que tem sido fortemente perseguido por professar a fé em Jesus Cristo? Existe algum país que você tem desejo de ir para evangelizar, para pregar o evangelho? Procure estimular os seus alunos neste momento a debater sobre questões de missões, né? Sobre realmente cumprir o ID, a comissão de Jesus Cristo. Agora é interessante você aqui abordar algumas questões sobre missão, sobre realmente nós padecermos na pregação do evangelho, né? Como nós vamos ver que Paulo padeceu muitas vezes os sofrimentos de Cristo pregando o evangelho.
Paulo vai dizer em uma das suas cartas que ele carregava em si as marcas de Cristo, né, do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque Paulo sofreu muito perseguições, sofreu muito açoites, passou fome, passou sede, passou frio, enfim. Nós sabemos que Paulo padeceu por Cristo no momento em que ele cumpria as suas viagens missionárias. E aqui é importante você destacar para os seus alunos essas estatísticas e debater com eles, ok? Claro, né, você precisa tomar cuidado para que isso não tome todo o tempo da sua aula, porque ainda nós temos mais uma questão muito importante a ser discutida com os nossos alunos, que é sobre a perseguição que está oculta nos países de livre acesso ao Evangelho. Muitas vezes nós vemos que, aqui como no Brasil, nós temos acesso a esta Bíblia. Nós temos acesso a esta Bíblia. Nós temos acesso ao Evangelho, né? Mas existe uma certa perseguição que muitas vezes aos nossos olhos está oculta, que são as perseguições que muitas vezes nós não percebemos, que são perseguições que vêm para afetar as emoções, os sentimentos, o interior do jovem. Aqui nós vemos uma geração que sofre de bipolaridade, de ansiedade, de diversas síndromes, síndrome do pânico, do medo, enfim, depressão e outros tipos de transtornos psíquicos. Nós vamos ver que todos esses tipos de transtornos, de distúrbios mentais que estão ocorrendo nesta geração, resulta no aumento de vícios em drogas, vícios em pornografia, vícios em bebidas alcoólicas. Nós vamos ver que isso resulta em suicídios, como houve um aumento no número de pessoas que cometem o suicídio, né? Você pode também trazer estatísticas sobre isso. Crimes, né? Pessoas que por estarem numa família desestruturada, né? Estão se envolvendo com criminalidade e etc. Então, há sim uma perseguição que está oculta aos olhos humanos, mas que está acontecendo muitas vezes e nós não estamos percebendo. Então, muitas vezes nós estamos com os olhos voltados para aquela perseguição de levar chibatada, de ser lançado no fogo, de sofrer torturas por amor a Cristo, quando nós também podemos perceber que hoje estamos diante de desafios muito grandes contra a nossa mente e o nosso coração. Satanás, diante de pessoas, diante de notícias, diante de vídeos, diante de filmes, que estão acessíveis a nós nos dias de hoje, está trazendo sérias consequências, sérios problemas para a mente e o coração do jovem, principalmente do jovem cristão, que tende a sofrer muitos tipos de ataques contra a sua fé. Então é interessante neste momento você dialogar com seus alunos, né? Qual que é o tipo de ataque que você tem recebido, né, com frequência, né? Qual que é o tipo de ataque que você acha que tem sido o ataque que aos olhos humanos está oculto, mas que está cada vez mais frequente na sociedade, na era moderna, nesta geração? Então, nesse momento, você começa a trabalhar essas questões com seus alunos, ok? E no final, para você concluir todos os tópicos, né, você pode fazer uma junção de tudo isso e fazer a seguinte pergunta. Qual é a primeira reação nossa quando vivemos momentos de crises? Querer desistir da igreja ou buscar o auxílio de Deus? Nesse momento, é interessante você permitir que seus alunos façam duplas, né? ou montem grupos, né? Mulheres, homens, enfim, e discutam a respeito desta questão. E no final disso tudo, eu sugiro que você faça uma oração com seus alunos a respeito do sofrimento, né? Dos momentos de dor, e encoraje eles, é importante que você faça isso, encoraje os seus alunos a encontrarem alegria no Senhor nos momentos de dificuldade. A eles encontrarem refúgio no Senhor nos momentos de adversidade. É possível, sim, nós termos alegria diante dos momentos de dificuldade, né? O que nós precisamos nos lembrar é que, quando estamos passando por provações, que muitas vezes, claro, né, não estamos passando por uma provação que realmente precisávamos estar passando, porque muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida que nós não precisávamos estar vivendo. Isso é fato, né? Certa vez houve um jovem que veio pedir para mim passar os pontos da carteira dele para mim, porque ele estava na carteira provisória e ele passou em alta velocidade por uma blitz
eles tiraram lá a velocidade que ele estava, ele levou uma multa, ele ia perder a carteira dele. E ele chegou para mim e falou assim, irmão Leônidas, o inimigo se levantou contra a minha vida, quando na verdade ele mesmo se levantou contra a vida dele mesmo. Por quê? Porque se ele estivesse na velocidade correta, isso não teria acontecido. Então muitas vezes não é Deus nos provando, muitas vezes não é Deus nos testando, mas é nós mesmos prejudicando a nossa própria vida. Paulo vai nos dizer, lá no livro de Gálatas, que de Deus ninguém zomba, que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então muitas vezes nós estamos tendo épocas de colheita na nossa vida que estamos colhendo coisas que nós plantamos. E isso, nós temos que ter maturidade para reconhecer que não é Deus nos provando, mas sim nós estamos colhendo essas consequências. E é claro que Deus está disponível a nos ajudar nesses momentos de colheita, nesse momento em que nós estamos colhendo para nossas vidas os erros que nós semeamos. Deus está disponível, é claro, porque Deus é misericordioso. Então é necessário haver esse tipo de discernimento. Por isso que Pedro vai dizer, não estranheis a ardente prova. Porque muitas vezes nós temos que discernir se é Deus que está nos provando ou se é uma época de colheita em que nós estamos trazendo para nossas vidas, para os nossos celeiros, erros que nós plantamos lá no passado. E diante desses momentos, tanto nas provações que Deus nos manda para nos testar, como também nos momentos em que nós colhemos os erros que nós plantamos, Deus ele é misericordioso, ele está disponível para nos ajudar. Por isso que nesses momentos, a ideia não é nós desistirmos da igreja. A ideia não é nós olharmos para Deus e falar assim, Deus, eu te falei, eu não merecia, viu? Tá vendo que eu sou um perdido mesmo, não adianta investir em mim. Muitas vezes nós temos esse tipo de atitude. Deus, eu falei para você que você não devia acreditar em mim, eu sou um pé rapado mesmo, eu não mereço nada de ti. E muitas vezes nós começamos a nos fazer de vítima para Deus, quando na verdade a única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu preciso que a tua graça opere em minha vida, para que eu possa ter força em Ti para vencer todos os momentos de adversidade, até mesmo aqueles momentos de dificuldade que eu mesmo semeei no meu passado. Então, aqui é importante você declarar estas palavras para os seus alunos, fazer essa distinção e trazer para eles a seguinte conclusão: é possível nós vivermos a alegria no Senhor nos momentos de dificuldade, ok? Eu queria fazer uma recomendação para você, eu não coloquei aqui o livro O Agir Invisível, do Luciano Subirá. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu acho muito importante você como professor ler. É um livro pequeno, não tem muitas páginas, mas que vai tratar exatamente sobre esse assunto. Como Deus age no mundo invisível para tratar em nós coisas que vão servir para a vida eterna, né? E muitas vezes esse tratamento que Deus tem em nossa vida, esse agir invisível de Deus, é doloroso, mas traz para nós um resultado eterno, ok? Eu também indico para você um filme. Esse filme é A Menina Índigo. Esse filme está na Netflix, é um filme para a família. Talvez você estranhe, né? Pô, Menina Índigo. Mas eu assisti esse filme, eu achei extraordinário esse filme, porque mostra uma menina que está com o casamento dos pais destruído, os pais estão se divorciando, e em nenhum momento essa menina ela demonstra tristeza. Pelo contrário, mesmo numa circunstância totalmente contrária, dos pais brigando, discutindo, essa menina, ela encontra forças para demonstrar a alegria, e ela passa a alegria por onde ela está. Então eu recomendo recomende para os seus alunos também assistirem esse filme. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante na vida deles e que Deus vai falar profundamente no seu coração e no coração dos seus alunos. Muito bem, eu peço também que você nos siga nas redes sociais, no Facebook. Nós também temos o nosso site eb-blumenau.com.br, também está aqui acima, né, neste vídeo. Lá você vai encontrar os materiais de todas as classes, né? Você pode clicar em baixar slide ou baixar em formato zip. Nós também temos nosso contato de e-mail, contato@eb-blumenau.com.br. Eu espero que esta pré-aula tenha te edificado, tenha servido como complemento para a sua elaboração, para o seu preparo da sua aula. Que Deus te abençoe. Eu lanço a palavra profética para a sua vida, que você estará dando uma aula extraordinária e que os seus alunos serão tocados poderosamente pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço.